Olá, meu nome é Josi, eu sou professora de matemática e vim ajudar você a entender um pouco melhor essa disciplina tão maravilhosa. Vamos estudar? Agora nós vamos falar da operação de multiplicação envolvendo números decimais. Nós já sabemos o que são os números decimais, sabemos que é aquele número composto de uma parte inteira e a parte decimal. Nós já vimos também como faz a operação de adição e subtração. Agora nós vamos para a parte de multiplicação. Para ficar mais fácil a compreensão, eu vou apresentar para você dois exemplos contextualizados para ficar fácil de entender a ideia da multiplicação e aí em seguida, durante a resolução do exercício, eu vou apresentar o dispositivo que a gente utiliza para fazer essa multiplicação e fazer alguns comentários importantes. Então vamos para o nosso primeiro exemplo. Meu primeiro exemplo diz o seguinte: um caderno custa R$ 2,36. Eu preciso de 3 cadernos, quanto vou pagar? Observe que esse exemplo ele é composto de dois números, um número decimal, que é o valor do meu caderno, e um número natural, que é a quantidade de cadernos que eu quero comprar. Por mais que um número é decimal e outro número é natural, eu posso fazer a multiplicação deles sem problema nenhum. A situação ela é super normal de acontecer. Você tem o preço do caderno e a quantidade que você quer comprar. Então você vê que é um problema realmente possível de acontecer. E aí na hora de fazer a multiplicação, o que nós vamos fazer? Temos que tomar alguns cuidados na hora de montar o dispositivo e em seguida verificar a posição da vírgula, que é o que os alunos costumam errar um pouquinho, porque eles confundem com a parte de adição e subtração, que você simplesmente vai mantendo a vírgula na mesma posição. Na multiplicação e na divisão não é bem assim que acontece. Então vamos lá, eu vou fazer dois exemplos para ficar bem clara essa questão. Então no nosso caso, eu vou multiplicar o preço do meu caderno pela quantidade de cadernos que eu quero comprar. 2,36 aqui é o valor do meu caderno. Então 2,36 e eu quero multiplicar isso por 3. Observem que eu coloquei o número, olha só, o meu número decimal, que é o preço do meu caderno, a parte inteira dele é 2. A quantidade de cadernos também é uma parte inteira, então eu coloquei um número embaixo do outro, para respeitar essa ordem. Agora vamos fazer a multiplicação. Para multiplicar você vai fazer normalmente como se a vírgula não estivesse aqui. Então vamos lá, 3 vezes 6, 18. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Agora, vamos verificar onde eu vou colocar a minha vírgula. Nesse primeiro número, que é o 2,36, eu tenho duas casas decimais após a vírgula. Nesse número, que é o 3, eu não tenho nenhuma casa decimal após a minha vírgula. Então, aqui eu vou contar. Eu tenho duas casas decimais, então a minha vírgula vai ficar nessa posição, de acordo com a quantidade de casas decimais que eu tenho. Ou seja, R$ 7,08 é o preço que eu vou pagar por esses 3 cadernos, ok? Vamos ver agora um outro exemplo, onde eu vou fazer a multiplicação de dois números decimais. Então agora os dois são decimais. Esse primeiro era um número decimal e um inteiro, né, natural no nosso caso. Agora eu vou fazer a operação com dois números decimais. Vamos para o exemplo. 1 metro de um fio de arame tem 1,6 quilogramas. Quantos quilogramas tem 2,3 metros desse fio? Observe aqui agora que os meus dois números são números decimais. No primeiro eu tenho a quantidade de quilogramas presente em 1 metro do fio e eu quero saber quantos quilogramas eu vou ter em 2,3 metros de fio. Então eu quero multiplicar, só que os dois números agora são decimais. Então vamos lá. Então aqui no nosso caso vai ficar 1,6, que é a quantidade de quilogramas presentes em 1 metro, vezes 2,3, que é a quantidade que eu quero descobrir. Observem que na hora de montar o dispositivo, eu mantive essa ordem, ó. Parte inteira embaixo de parte inteira e parte decimal embaixo de parte decimal. Quando você for fazer essa multiplicação, você vai multiplicar os dois números normalmente, como se a vírgula não estivesse ali. E no final a gente vai analisar a posição dessa vírgula em relação ao número, tudo bem? Então vamos lá. 3 vezes 6... 18. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Pronto, fiz a minha multiplicação com 3. Agora eu faço a multiplicação com 6, com o 2, né? 2 vezes 6, 12. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Agora eu vou somar isso aqui normalmente, né? Vou fazer a operação de soma dos dois números que eu encontrei.
Então aqui, como não tem ninguém para somar com 8, eu simplesmente repito o 8. 4 mais 2, 6. E o 3 também não tem ninguém para somar, 3. Agora, onde que eu vou colocar essa vírgula? Você tem que pensar o seguinte, nesse primeiro número eu tenho uma casa após a vírgula. Nesse segundo número eu também tenho uma casa após a vírgula. Então, 1 mais 1, 2. Então, eu venho aqui e conto a posição onde eu vou colocar a vírgula. A vírgula vai ficar aqui. Ou seja, em 2,3 metros de fio, tem 3,68 quilogramas. Nós vamos ver agora a ideia de multiplicação envolvendo números decimais, só que o número pelo qual eu vou multiplicar esse número decimal é um número da forma 10, 100, 1000 e assim por diante. Então, ou seja, números que têm essas características, eu posso facilitar, eu posso resolver a minha multiplicação de uma forma um pouco mais rápida. Eu vou apresentar aqui alguns exemplos, a gente vai utilizar inicialmente o dispositivo, fazer a multiplicação normalmente, até a gente notar um padrão e poder generalizar essa situação para números que apresentam essa forma. Então, vamos para os exercícios. Então, aqui eu quero multiplicar 3,28 por 10. Depois 0,375 por 100 e depois 1,0006 por 1000. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Então, eu quero fazer a multiplicação de 3,28, multiplicar isso pelo número 10. Então, vamos lá. Observem que aqui eu montei o dispositivo da forma que a gente já aprendeu. A minha parte inteira, que é o 3, né? Tá logo em cima aqui da minha parte inteira, que é o 10. Não tenho nenhum número após a vírgula do 10, então não tem número para cá. E eu vou fazer minha multiplicação normalmente. Lembre-se que na hora de fazer a multiplicação, mesmo o número sendo decimal, você faz a multiplicação normalmente como se a vírgula não estivesse ali. E no final a gente analisa a posição dessa vírgula. Então aqui a gente tem 0 vezes 8, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. Pronto, fiz a multiplicação do 0 com esses 3 números. Agora eu vou fazer a multiplicação do 1. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 3, 3. Agora eu vou somar os resultados que eu obtive. Então aqui vai ficar 0, 8, 2 e 3. Bom, agora vamos analisar a posição da minha vírgula. Nesse primeiro número, eu tenho 2 casas após a vírgula. Nesse segundo número, eu não tenho nenhuma. Então, o total de casas depois da vírgula dos 2 números é 2. Então, eu vou deslocar a minha vírgula, ela vai ficar nessa posição. A gente conta de trás para frente, né? Desse número para cá, 2 casas, porque eu tenho 2 números depois da vírgula. Consequentemente, o resultado da multiplicação de 3,28 por 10 é 32,8. Lembre-se que colocar esse 0 após o 8 não vai alterar em nada o valor do meu número. Então, resumindo, a multiplicação de 3,28 por 10 é 32,8. Bom, vamos deixar essa informação, vamos fazer a próxima multiplicação, que é o 0,375 por 100, para a gente poder conseguir enxergar o padrão que está acontecendo na multiplicação. Então, vamos lá. O próximo exemplo é 0,375 vezes o 100. Então, respeitando aqui a posição dos números, vou fazer aqui a minha multiplicação. Então, vamos lá. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 0, 0. Faço a multiplicação novamente com esses 4 números. Como é sempre 0, a gente já sabe que o resultado vai ficar assim. E agora com 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 0, 0. E eu vou somar todo esse resultado que a gente obteve. Então, aqui vai ficar 0, fazendo a minha soma, 5, 7, 3 e 0. Bom, vamos lá agora. Esse meu número, eu tenho 3 casas decimais, ou seja, 3 números após a vírgula. Aqui eu não tenho nenhum. Então, já que são 3 no total, então eu vou contar 1, 2, 3, a minha vírgula vem parar nessa posição. Lembre-se novamente que zeros aqui, após o número, logo o número que vem em seguida da vírgula, eu não preciso colocar esses números. Então, a minha multiplicação de 0,375 por 100 resultou em 37,5. Bom, vamos tentar agora observar o padrão que está acontecendo. No meu primeiro exemplo,
a minha vírgula ela estava entre o 3 e o 2. Quando eu multipliquei por 10, a minha vírgula foi parar entre o 2 e o 8, ou seja, a minha vírgula deslocou uma casa. No 0,375, quando eu multipliquei por 100, que tem 2 zeros, olha só, a minha vírgula estava entre o 0 e o 3, ela foi parar entre o 7 e o 5. Então é como se ela tivesse deslocado duas casas. Se eu observar esse mesmo padrão, eu já posso concluir que a multiplicação do número 1,0006 vezes o 1000, que tem 3 zeros, a minha vírgula vai deslocar uma, duas, três casas, ou seja, o meu resultado vai ser 1000,6. Ou seja, na multiplicação de números por 10, 100, 1000 e assim por diante, basta você deslocar a sua vírgula para a direita, o número de casas que tem a quantidade de zeros. Então, ou seja, no 10 que tem um zero só, desloquei uma casa. No 100 que tem duas, desloquei duas casas. E no 1000 que tem 3 zeros, eu desloquei 3 casas. Então, generalizando, multiplicar o número por 10, por 100, por 1000, basta deslocar a vírgula 1, 2, 3 posições para a direita, respectivamente. Gostou do vídeo? Gostou da aula? Então se inscreva no canal, compartilha, envie esse vídeo para aquele seu colega que precisa dar um pouco mais de matemática. Até a próxima aula!